É um prazer enorme podermos estar aqui nesta tarde reunidas. Como já foi dito pelo louvor, eu creio que o Senhor marcou na eternidade esta tarde para estarmos aqui juntas, para aprendermos um pouco mais da palavra dele. Amém? Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 8 e 9. Nos fala assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Curve as suas cabeças e feche os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que ministre em nosso coração nesta tarde. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, me coloco, meu Deus, diante de Ti, para que o Senhor usa-me, meu Deus, nesta tarde. Estamos aqui para aprender um pouco mais de Ti. Ó Espírito Santo de Deus, vem encher este lugar. Que possamos ser cheios da Tua graça, Senhor, e da Tua unção. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridas, o capítulo 15 de Lucas, todo ele, nos fala de 3 parábolas muito conhecidas a todos nós. Nos fala da parábola da ovelha, do pastor que perdeu uma ovelha. Nos fala da parábola da mulher que possuía 10 dracmas e perdeu uma. E nos fala da parábola de um homem que possuía 2 filhos e um se perdeu. Todo este capítulo nos fala sobre perdas e do valor de encontrar aquilo que foi perdido. Quando nós pensamos em perda, nós podemos dividir pelas parábolas 3 tipos de perda: a perda material, a perda econômica e a perda física. Só sabe a dor da perda quem já perdeu nesta vida, não é verdade? Só quem já perdeu para dizer o quanto dói nós perdermos. Mas quando eu leio esses 2 versículos, 2 palavras me chamam muito a atenção. Nela diz que ela acende a candeia, varre a casa e começa a buscar diligentemente. O que eu entendo, eu e você, sobre varrer a casa? Quando alguém me fala que precisa varrer a casa, esse alguém está me dizendo o quê? Que precisa limpar, precisa organizar, verdade. Varrer casa nos fala aqui que tem que tirar a sujeira que está no chão. E o mais interessante é que essa mulher não perdeu essa dracma na rua. Ela não perdeu no trabalho. Ela não perdeu na igreja. Ela perdeu dentro de casa. E hoje o que eu quero meditar com vocês nesta tarde é sobre o que nós temos perdido dentro dos nossos lares. São muitas coisas. Eu poderia agora nessa tarde enumerar cada uma dessas dracmas. Dar o nome a cada uma delas. A primeira nós iríamos chamar da dracma da alegria. Nós hoje em dia temos andado muito confusos com o que diz alegria. Alegria não diz respeito ao que está à nossa volta. Alegria ela é gozo do Espírito, ela vem de dentro, independente das circunstâncias. Nós temos perdido dentro de casa a paz que é fruto do Espírito. Nós temos perdido dentro de casa o amor que é aquele exercício diário, aquela decisão diária de amar o outro. Nós temos perdido a fidelidade a Deus, fidelidade ao nosso cônjuge. Quando eu falo de fidelidade, irmãs, eu não estou aqui falando de traição conjugal, não. Eu estou falando de verdade, de sinceridade, de sermos fiéis àquele que nós seguimos. Amém? Eu falo de uma dracma muito importante que nós temos perdido também nos nossos lares, é a prioridade.
Eu tenho, como pastora e psicóloga cristã, eu tenho trabalhado com muitas famílias. E existe uma desordem de valores nos lares hoje. E essa desordem tem provocado tantos problemas emocionais e criado filhos na mesma ordem, desordenados. Porque nós temos perdido a nossa prioridade. Nós temos perdido a nossa santidade. Santidade, meu amado, minha amada, é o revestimento do novo homem. Não tem como aquele que aceitou Jesus não ser revestido de santidade. Se você tiver dúvida sobre o revestimento do novo homem, vai lá em Efésios capítulo 4 e estuda esse capítulo do primeiro ao último versículo. Que ele vai te ensinar de que nós cristãos, nascidos e remidos pelo sangue de Jesus, necessitamos ser revestidos. Oração. Quantos de nós temos esquecido a prática de oração nos nossos lares? A sabedoria. Provérbios 14:1 nos fala que a mulher sábia, ela edifica a casa e a tola destrói. E eu quero te dizer nesta tarde que sabedoria é dom de Deus. Sabedoria não tem nada a ver com conhecimento. Conhecimento eu adquiro. Sabedoria não. Sabedoria eu peço ao Senhor e Ele nos dá. São duas coisas diferentes. A palavra de Deus nos fala que pedi e dar-se-vos-á. Então nós vamos a partir de hoje começar a pedir ao Senhor sabedoria. Posicionamento é um dos grandes problemas dentro dos lares hoje. Foram invertidos os papéis de homem e de mulher. Deus instituiu a família. Deus disse ao homem, você vai ser o sacerdote da casa, você vai ser o provedor, você vai ser o cuidador. E a esposa, ele diz para ela ser o quê? Adjutora, educadora dos filhos. E o que nós temos feito? Nós temos invertido estes papéis. E com isso nós adquirimos alguma felicidade em troca? Não. Nós temos encontrado a cada dia mais mulheres e homens frustrados. Mulheres e homens decepcionados com o casamento. E a última dracma, e aquela que eu quero refletir com você esta noite, é a dracma do relacionamento. Nós estamos vivendo neste século 21 uma mentira que Satanás imputou na sociedade. Não se há tempo para nada, muito menos para se relacionar. Né? Se o dia tivesse 32 horas, não era suficiente. Então nós estamos vivendo um estilo de vida onde nós estamos nos consumindo, infelizes, estressados, porque não temos tempo para nos relacionar. Não temos tempo para nos relacionar com Deus. Não temos tempo para nos relacionar com nossos filhos. Não temos tempo para relacionar com as irmãs. Quando o Senhor colocou no meu coração este chá, eu comentei com o pastor e a pastora sobre a necessidade que há de nós nos aproximarmos mais, de conhecermos melhores umas às outras, de sabermos mais uma das outras. Não é verdade? Porque nós viemos no culto, se eu venho no culto das 5 da tarde, eu não vejo muita de vocês. Se eu venho no culto das 7, eu não vejo as que vieram no culto das 5. E assim nós vamos vivendo, entrando semana e passando semana, sem oportunidade de ouvir umas às outras. E o Evangelho nos chamou para quê? Para chorar com a que chora, para rir com a que sorri, se alegrar com a que está feliz. Mas como eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo para nada disso. Então hoje o Senhor separou este momentozinho na nossa agenda para que nós aprendamos o valor de nos relacionar. Amém? Eu queria fazer uma pergunta que tem me chamado muita atenção nessas sessões de aconselhamento. Muitas famílias se desfazendo. E o mais intrigante disso tudo, que mulheres e homens que têm negligenciado tanto no relacionamento a dois, mulheres e homens que têm negligenciado tanto na educação dos filhos,
Quantas famílias sofrendo com os filhos drogados, com os filhos perdidos, com os filhos desviados. E aí só se desperta para diligenciar depois que perde. Eu não sei se você já conheceu alguma mulher ou algum homem que depois que separou, ela fez plástica, ela foi malhar, ela foi estudar, ele mudou de profissão, ele voltou para a faculdade. Você conhece, irmã? Eu conheço muitos. Por que não mudar de atitude? Por que não ser diligente antes do mal acontecer? O que será que tem nos impedido de entender essa verdade? E hoje eu creio que você vai sair daqui mudada, renovada, transformada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então, eu estudando a palavra de Deus, eu li lá em Deuteronômio 11:19 que nos fala assim: ensinai aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Falando delas o quê? Da palavra de Deus. Quando ele nos fala aqui, deitado, sentado, levantado, andando, isso quer nos dizer o quê? A todo o tempo. Só que eu quero abrir um parênteses aqui e chamar muito a atenção de vocês que são mães. Nossos filhos, eles prestam mais atenção no que nós fazemos do que nós falamos. Muito cuidado com as suas atitudes. Muito cuidado com aquilo que você tem feito fora da igreja. Porque os nossos filhos estão de olho em tudo que um pai e uma mãe faz. Porque nós somos chamados para sermos exemplos, espelhos. Não é verdade? Então eu quero meditar com você, voltando aqui na dracma perdida, sobre a dracma chamada relacionamento, que muitos de nós temos perdido e ainda não nos despertamos para retomar, para buscar, para sair em diligência. Eu queria que você entendesse o propósito da criação. Quando Deus criou você e eu, você acredita por que Ele nos criou? Lá no livro de Romanos 8:29 nos fala assim, na parte B: para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é a resposta que nós temos para o objetivo da criação de Deus? Uma família de muitos filhos. Foi isso que o Senhor idealizou para ele. Uma família de muitos filhos. Amém? E esse muitos filhos significa o quê? Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos, isolados. Nós temos que nos relacionar. Quando você olha para a sua direita e para a sua esquerda, para a sua frente ou para trás, são irmãos, são irmãs que Cristo criou. Que Cristo conquistou na cruz do Calvário. São filhos que o Senhor conquistou. Amém? Nenhum cristão pode negar que foi chamado por Deus para aprender mais sobre Ele e estudar seus caminhos. Quando eu conheço a Deus como Ele é, eu honro ao Senhor na minha maneira de viver. Quando eu conheço ao Senhor, eu falo, eu ando, eu vivo, transparecendo o quê? A presença de Deus em mim, não é? E eu tenho conversado muito isso com a liderança da igreja. Há uma necessidade de nós pararmos e reconhecermos, nós observarmos como é que eu tenho agido, o que o meu exterior tem falado de mim. Quando eu aceito a Jesus, minha querida, eu começo ali um processo de transformação. No dia que eu aceito Jesus, que eu reconheço Ele como meu único e Salvador, começa-se ali a nascer um novo homem. Só que esse nascimento, ele surge de dentro para fora. A mudança começa no meu interior e o meu exterior vai transparecer o que aconteceu lá dentro.
Amém? Eu não posso continuar do mesmo jeito que eu era, porque isso não condiz com a palavra. Só que para que essa mudança, essa transformação venha acontecer na minha vida e na sua, há uma necessidade de nós sermos transformados através do quê? Da palavra. É ela que nos transforma, é ela que nos molda, é ela que nos ensina dia após dia o caminho da santidade. Porque nós sabemos que não existe outra maneira de agradar ao Senhor se não for pela santidade. Não é verdade? Então, eu tenho que buscar a cada dia conhecer mais o meu Senhor. É interessante que nós temos um versículo em Oséias 6, capítulo 6, versículo 2, que nos fala assim: a palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu conheço a Ele quando eu o aceito. E eu continuo nesse processo de conhecimento, para que eu possa me relacionar com Ele. E esse relacionamento vai resultar em quê? Na minha transformação. Na minha transformação. Eu, para ser transformada, primeiro lugar, eu tenho que dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que querer ser transformada. E nenhuma parte da Bíblia fala assim conosco: vem do jeito que está e fica do jeito que quer. Fala? Não. Pelo contrário. E eu quero te dizer que mudar, largar os velhos hábitos, isso dói. Não é fácil. A mudança, ela machuca mesmo. Porque são coisas tão enraigadas dentro de nós, né, que levaram tantos anos acostumados ali estar. E de uma hora para outra eu ter que abrir mão, não é fácil não. Por isso que a palavra nos chama, é uma busca incessante, diligente. Amém? Queridas, eu tenho assim, eu não me considero uma pregadora da palavra, eu me considero uma estudiosa da palavra. E eu queria te fazer esse convite a se tornar uma estudiosa da palavra de Deus. Existe um versículo na Bíblia que nos fala que o nosso povo perece, que o povo de Deus perece por não conhecer a verdade. E nós temos visto ainda muito crente perecendo. Vir só a igreja, ouvir a pregação do púlpito, que tem sido uma bênção, né? Ouvir os louvores não é o suficiente. Cada uma de vocês tem que fazer a sua parte. Existem 3 maneiras de eu estudar a Bíblia. Uma delas é aquela devocional. Eu todo dia abro a Bíblia, leio ali um pouquinho, como a minha obrigação como cristã. Do mesmo jeito que eu tomo café, que eu como, que eu tomo banho, que eu respiro, o meu espírito necessita desse devocional. É através do meu devocional que o meu espírito é alimentado. Existe aquela maneira de se ler a Bíblia curiosamente. Eu leio e não entendo nada. Não é? A palavra de Deus fala que as coisas do Espírito eu só vou entender como? Através do Espírito. E existe a terceira maneira que todo cristão tem que ser praticante. É o estudo da palavra de Deus. Quando eu sento para estudar a Bíblia, eu não estou lendo um livro qualquer. Eu estou buscando respostas. Amém? Essa prática, ela tem que fazer parte da nossa vida diária como cristão. Eu quero te convidar a fazer exercício disso. E depois você vem me contar o que aconteceu na sua vida. O que foi que mudou. Amém? Hoje nós somos 3 palestrantes. Então eu não vou tomar muito do nosso tempo. Que ainda nós temos muito ainda para ouvir da parte de Deus. Mas antes de encerrar, eu queria te dizer, te convidar a fazer um teste quando você chegasse em casa. Eu queria que cada uma de vocês fosse ao seu quarto, sozinha, olhasse no espelho e perguntasse ao Espírito Santo de Deus: o que o meu exterior tem falado de mim?
Eu não estou aqui falando de aparência física. Que fique bem claro isso. Estou falando aqui de tudo que envolve o meu exterior. Como eu tenho me comportado como cristã. O que eu tenho falado. Do que tem saído a minha boca. Se tem exaltado o nome do Senhor ou não. Como eu tenho me comportado. Como têm sido as minhas atitudes. Amém? E se nessa reflexão você encontrar alguma coisa que não tenha agradado ao Senhor, ore ao Espírito Santo de Deus, aquele que é o nosso capacitador, aquele que é o nosso ajudador, aquele que é o nosso advogado, e peça a Ele de todo o coração que te fortaleça e te ajude a transformar aquela areazinha da sua vida que precisa ser cuidada. Viu? E eu quero ouvir de vocês depois, testemunhando o que Deus tem feito na vida de cada uma de vocês. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Nós vamos convidar o Espírito Santo de Deus a começar este trabalho aqui hoje. Em mim e em você. Comece agora a trazer na sua memória tudo aquilo que precisa ser mudado e ser transformado. Vai falando você com Deus. Eu não preciso saber, a sua irmã da direita não precisa saber, somente um necessita saber. O Espírito Santo de Deus, aquele que vai te ajudar, aquele que vai te capacitar. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesta tarde, porque nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer em nós. Por isso nós nos abrimos diante de Ti, Senhor. Vai trabalhando no íntimo de cada uma das Tuas filhas. Vai, Senhor, naquele compartimento mais fechado. Ali que o Senhor, que é aquele que sonda, é aquele que conhece. E vai tirando para fora tudo que não é do Teu agrado, meu Deus. O objetivo, Senhor, de estarmos aqui reunidos na Tua casa é para aprender mais de Ti. Queremos prosseguir em Te conhecer. Queremos ser vidas transformadas por Você, Senhor. Ah, Deus tremendo e maravilhoso. Derrama, Senhor, do Teu bálsamo, da Tua unção e da Tua graça nesta tarde sobre a vida de cada uma das Tuas filhas. Capacite-a, Senhor, para a mudança que é necessária ser feita. Aquela mudança que só o Senhor e ela conhece. Eu Te louvo e Te agradeço porque sei que grandes coisas o Senhor vai fazer em nosso meio. Grandes mulheres o Senhor já tem levantado aqui nesta igreja. E muito mais o Senhor ainda há de fazer, meu Deus. Porque aquele que começou a boa obra é o grande e fiel para terminá-la. Meu Deus, eu Te louvo no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.